Olá, tudo bem? Eu sou o pastor Rostandi Rangel, sou um dos pastores da nossa igreja, Nação Santa, e é um prazer estar com você neste dia. E eu vou falar sobre um assunto muito interessante, que é como ler a Bíblia e entendê-la, né? Então, eu creio que é um assunto bem interessante porque às vezes é as dúvidas das pessoas. Muitas vezes as pessoas falam sobre, olha, eu leio, mas não entendo, né? Então a gente queria falar um pouco, uma parte, de repente, uma parte técnica, né? De que o que é a Bíblia. Eu vou dar essa informação aqui para você, né? Porque é importante a gente entender. A palavra Bíblia, vou pegar aqui minhas anotações, é uma palavra grega, biblos, que significa livros, né? É uma palavra também que remete à cidade do Líbano, chamado Biblos, que atualmente se chama Gibeiel, né? Então, a gente entender a palavra Bíblia, né, que é a palavra de Deus, foi a palavra que Deus deixou para o ser humano, é importante. E mais do que nunca, a gente poder ler e entender, né, ainda mais um livro como a Bíblia, que foi escrito, né, num período de 1.800 anos, né, todo o seu conteúdo, e mais ou menos 40 escritores. Alguém vai dizer, mas a Bíblia é confiável? Sim, a Bíblia é confiável, é a palavra de Deus. Tanto que o que está escrito nela, tempos a tempos ela vem se mostrando que ela é verdadeira, as profecias que estão nela estão se cumprindo. Então, é importante a gente poder entender. Como é que a gente vai entender? Como a gente precisa, e é importante a gente entender ela, né, fazer a leitura dela e entender e trazer para a nossa realidade, trazer para os nossos dias, porque eu vou falar aqui de como que ela é, como são as divisões dela, para a gente poder entender, porque, mas ela foi escrita há tantos anos atrás, né? Levou mais ou menos 1.800, que coisa é essa, né? Porque eu sou professor de história e a gente sabe que ano após ano, todas as matérias, todos os conteúdos, eles são atualizados, porque há muita coisa que vai ficando em desuso, mas a Bíblia não, a Bíblia é a palavra de Deus. Então a Bíblia ela fica permanente. É como a própria palavra diz, a palavra do Senhor se renova a cada dia, a cada manhã, e ela é nova. Você pode ler, você pode pegar, fazer um teste, você pode pegar o Salmo 23 e ler durante uma semana, ler ele, reler, e eu vou te dizer claramente que a cada dia você vai ter uma percepção nova, você vai ter uma leitura nova do mesmo texto, do mesmo salmo. Você vai ler o Salmo 23, numa segunda você vai ter uma percepção, você vai ter um entendimento, na terça você vai ler o Salmo 23, vai ter outro entendimento, né, sendo a mesma leitura. Então a Bíblia é palavra viva, né, uma palavra que é atual. Por mais que ela foi escrita há tantos anos, há milênios atrás, mas ela é uma palavra atual, uma palavra que traz a verdade para os dias de hoje. Eu quero mostrar para você como é que ela foi dividida e como ela foi organizada. Nós temos, né, a Bíblia se divide em Antigo Testamento e Novo Testamento, né? E como é que ela foi agrupada? Ela foi agrupada assim, ó. No Antigo Testamento nós temos os 5 primeiros livros que se chamam Pentateuco. Temos os livros históricos, né, que são livros que narram a história do povo hebreu. Nós temos os livros poéticos, né? Temos os profetas maiores, temos os profetas menores, isso no Antigo Testamento, né? No Antigo Testamento nós temos 39 livros e no Novo Testamento nós temos 27, porque no Novo Testamento nós temos os evangelhos, que são 4, temos a história da igreja primitiva, que é o livro de Atos, né? Temos as epístolas ou as cartas que foram escritos, né? Muitos foram escritos pelo apóstolo Paulo e outros apóstolos, e temos o livro de Revelação, ou chamamos de Apocalipse. Então, no Novo Testamento temos 27 livros, né? Então, a gente tem 4 evangelhos, temos um livro histórico, que é Atos, temos 21 cartas,
e temos o livro que é um livro de Apocalipse. No Antigo Testamento a gente falou sobre os Pentateuco, que são 5. Temos os livros históricos, que são 12 livros. Temos os livros poéticos, né, que são 5. E temos os proféticos, que são 17. Aí nós temos, dos 17, temos 5 que são profetas maiores e temos 12 que são profetas menores. Então, são livros que a gente precisa fazer a leitura. E como entender esses livros, né? Então, até porque eles foram escritos para uma época distinta, para uma realidade distinta, mas contendo uma verdade eterna. Porque essa verdade eterna, ela transcende esse tempo. Porque você pode estar lendo, fazendo uma leitura de um livro, né, de um livro que era da época lá de Moisés, trazendo leis, trazendo, né, várias informações, que você pode dizer assim, cara, mas pastor, isso não é para... foi para aquele tempo, né, algumas questões, mas se você fizer olhar e você vê na essência, né, você vê na essência o que cada livro está, né, se propondo, a verdade que está ali contida, essa verdade é para os dias de hoje. Então nós precisamos, né, fazer essa leitura, ver esta verdade que é para os nossos dias, os dias atuais, ver o que Deus está falando através da sua palavra. Então é importante a gente, né, fazer uma leitura diária, né, todos os dias a gente, né, ler, você faz uma sequência, né? Você pode ler um livro do Antigo Testamento, você pode ler do Novo Testamento, você faz a sua própria cronologia, né? Você faz o próprio seu estudo, mas o importante é você ler e entender. Quando a gente fala sobre isso, a gente vai lembrar daquele eunuco, né? Aquele homem que estava lá no caminho, lá tinha vindo de uma festa em Jerusalém, e Filipe é levado pelo Espírito ao deserto e ali encontra aquele homem, né? Encontra aquele eunuco, aquele homem que era um oficial, né, de uma grande nação da época. E quando Filipe é colocado ali naquela estrada e aquele eunuco passa ali naquele momento, Filipe olha e vê que ele está lendo uma parte, né, um pergaminho, está lendo um texto, e aí Filipe pergunta, entendes tu o que lês? E a resposta daquele homem foi, não tem ninguém aqui que possa, né, me ajudar. Então é importante a gente fazer essa leitura diária, né, buscar esse entendimento. Hoje, como já falei, a gente tem vários acessos, né, de internet, a gente tem vários acessos a dicionários, livros que nos ajudem a entender, né, a poder focar como é que foi escrito para essa realidade, qual é a nossa realidade, o que extraímos hoje da palavra. Então hoje nós temos muito acesso que com certeza vai nos facilitar e muito a gente ler a Bíblia, a gente entender a Bíblia, o que Deus está falando para os dias de hoje. E é muito importante que às vezes a gente precisa de um dicionário, mas sabe de uma coisa? Porque esta palavra ela é viva, ela fala direto ao nosso coração. Quando você começa a ler e você está com o coração aberto, essa palavra ela vai trazer a própria revelação ao seu coração, à sua mente, ao seu espírito, e você vai ouvir Deus falar com você. Por isso a importância de hoje. Eu sei que o brasileiro ele não gosta muito de ler, e às vezes a gente tem várias Bíblias em casa e a gente termina não lendo. A gente termina não lendo. E é na palavra que a gente vai ter vida, e vida abundante. Então eu conclamo você hoje, né? Você que faz parte da nossa igreja, você que não faz parte, a você ter um tempo de qualidade, a você todo dia se debruçar sobre a Bíblia, começar a ler, porque com certeza Deus vai falar com você. É muito importante entender porque é a palavra de Deus que Deus deixou para mim e para você, para a gente poder entender e ouvir a voz dele nos dias de hoje. Podemos viver, né? Estamos vivendo dias tecnológicos, dias avançados, dias muito avançados na ciência, tanta tecnologia,
Mas Jesus disse assim: céus e terra passarão, mas a minha palavra não passará. Jamais a palavra do Senhor vai passar. Jamais a palavra do Senhor vai ser... ela vai morrer. Jamais a palavra do Senhor ela vai ficar em desuso. Ela vai perder a credibilidade, porque é a palavra do Senhor. Né? A palavra do Senhor ela se renova todos os dias. Então, todos os dias, a palavra ela é viva. Então, eu chamo você a essa realidade de buscar, né, ler a palavra, compreender, entender. E hoje temos tantos materiais que facilitam você ler a Bíblia, né? Antigamente a gente só tinha a Bíblia e às vezes você lia, não entendia. Mas Filipe foi aquele que a gente pode entender como as grandes ajudas de hoje. Filipe representa o dicionário, Filipe representa o mestre, Filipe representa hoje o acesso ao Google, onde você vai buscar mais informações, você vai buscar mais conteúdo para você entender aquilo que você está lendo. E que com certeza a leitura da Bíblia vai mudar a sua vida. Que Deus possa te abençoar, que esse seja um desafio para esse ano, apesar que estamos na metade do ano, mas um desafio sempre de ler a palavra, de você entender, de você conhecer, de você absorver o que a Bíblia tem para as nossas vidas. Que Deus te abençoe. Assim termina essa palavra em nome de Jesus. Amém.